E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta para falar um pouco mais aí sobre o nosso querido OBS, nosso guiazinho de OBS. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as transições e como personalizar as suas transições, beleza? Então vamos lá. As transições, elas são uma animação que acontece quando você muda de cena. Como vocês podem ver aqui, quando eu mudo para cena 2, eu tô na cena 1, vou mudar para cena 2, fiz aqui uma transiçãozinha de fade, né, que ela desaparece a primeira cena e aparece a outra em cima. Então, isso aqui no caso é uma cena personalizada que o próprio OBS nos disponibiliza, né? E essas transições, a gente tem várias transições dessas. A gente vai passar por elas aqui nesse vídeo de hoje. Aqui, ó, na parte de transições aqui do lado, aqui do lado dos controles e do lado do mixer de áudio, que é o padrão, a gente tem algumas aqui já certinhas aqui, ó. Temos o esmaecer, que a gente fez agora, e temos o cortar. O cortar nada mais é que ele simplesmente pega e corte rápido, ele vai para outra cena automaticamente. Então, aqui é uma opção que vocês podem usar caso vocês queiram. Aqui no esmaecer, que a gente já viu, ele simplesmente troca, né, fazendo um efeito aqui de opacidade, e a gente pode definir aqui quanto tempo esse efeito vai levar. Aqui a gente pode colocar em milissegundos, lembrando que isso aqui é milissegundos, colocando 1000 aqui, quer dizer que eu quero 1 segundo, então 1000 milissegundos igual a 1 segundo, então ele vai demorar 1000 segundos para completar a transição, ó. Tá vendo que ele é mais demorada, então, caso vocês queiram deixar um pouquinho mais demorada, é a opção de vocês. Aqui a gente pode adicionar algumas aqui, a gente pode adicionar o deslizar, por exemplo. Deslizar, ele vai, que nem a gente tá aqui, ó, prévia de transição, ele vai deslizar a cena inicial, a primeira cena, para a esquerda, para a direita, ou para a direção que a gente quiser aqui para cima, para poder mostrar a segunda cena. O deslizar ele vai fazer ao contrário, ele vai deslizar a segunda cena para cima da primeira, para a cena que a gente tá atualmente. Então a gente pode selecionar isso aqui, e quando a gente for trocar aqui, a outra cena vai aparecer, e vice-versa, né? Vamos diminuir isso aqui, porque tá muito alto, essa coisa não tá 500 aqui, ó. Olha lá, subiu a outra, a gente pode depois voltar aqui, vamos em propriedades, podemos colocar agora aqui para a esquerda, ele vai mudar para a esquerda aqui para vocês terem uma ideia. E isso vocês podem adicionar várias, né? Vocês podem adicionar vários estilos, várias transições. Aqui, por exemplo, uma hora eu quero fazer a transição de deslizar para a esquerda, outra hora eu quero fazer a transição de esmaecer. Então aqui, ó, vou usar a transição de deslizar, pô, troquei aqui, beleza, agora eu tô com vontade de usar esmaecer. Venho esmaecer, seleciono esmaecer, daí eu faço as transições que vão acontecer com essa transição de esmaecer, né? Isso aqui depois eu vou explicar melhor aqui no modo estúdio, que você consegue configurar melhor isso, tá? Mas vamos primeiro passar por cada uma das transições. Agora a gente tem a outra, que é aquele mostra 2 deslizar, mas não tem porquê, porque 2 deslizar é igual os dois. Aqui a gente tem Stinger, que a gente vai deixar pro final, que é a melhor, que é a mais interessante, aliás. Temos aqui esmaecer para cor. O esmaecer para cor, ele vai pegar e vai trocar a cena que tá ativa para uma cor que você especificar, e depois dessa cor ele vai trocar para a segunda cena, né? Aqui eu vou botar aqui com uma cor vermelha, e aqui vamos fazer a transição para vocês verem, ó. Ele troca para vermelho e daí volta para a cena que a gente quer mostrar, né? Se a gente for aqui de novo e colocar para preto, ele vai trocar para cor preta. Daí ele vai com a cor preta e depois ele volta para cena que a gente voltar. Então fica aí um estilo meio fade, né? Ainda mais com o preto, assim, fica um estilo fade bem legal, caso vocês queiram fazer, caso vocês queiram colocar na live de vocês, né? Temos a próxima aqui que seria o Luma Wipe. O Luma Wipe, ele é um conjunto de transições diferentes. Aqui são várias transições com vários efeitos diferentes que vocês podem ir testando aqui, ó. Vamos colocar a explosão aqui. Explosão, a gente vai dar uma prévia aqui, ó, explosão. Ó, clicando aqui, ó lá, deu uma explosão, é como se estivesse explodindo, claro, né, óbvio, explosão. Aqui a gente vai trocar agora aqui, vamos botar aqui persianas horizontais. As persianas horizontais, ó lá, trocou. Então tem várias ali, tem uma lista gigante de transições que vocês já podem usar aqui, que vocês podem ir brincando aqui, selecionar uma por uma e testando para ver qual que vocês acham mais legal, que vocês podem selecionar. Mas a mais legal, na minha opinião, é a Stinger, né? Vamos adicionar aqui a Stinger. A Stinger nada mais é que uma transição que você mesmo define, uma transição que você define que vai ser usada pelo OBS. Como é que a gente faz isso? Vamos numerar aqui transição, vamos deixar em Stinger mesmo para a gente saber que é a Stinger, e arquivo de vídeo. A gente precisa de um vídeo, porque esse vídeo ele vai ser mostrado em cima das cenas, né? Quando o OBS começar a transição, ele vai ativar esse vídeo, e esse vídeo ele vai para cima das cenas, e daí vai trocar para a próxima cena. O tipo de transição vai ser em tempo ou quadros. O quadros é para quando você sabe em quantos quadros, mais ou menos, a transição no seu vídeo que você definir aqui vai ocorrer. Porque quando acontecer esse quadro, ele vai pegar e vai trocar exatamente neste quadro específico da sua transição, ou nos tempos em milissegundos. A minha transição acontece em 1 segundo do meu vídeo de transição. Então você vai colocar aqui 1000 milissegundos. E como é que a gente vai saber isso? Isso aí eu vou mostrar para vocês depois como é que faz certinho.
Monitoramento de áudio, não monitorar, isso aqui funciona mais ou menos que nem a gente configurou lá no mixer de áudio, né, sobre poder escutar no seu Windows. O monitoramento de áudio serve exatamente para isso. Caso a sua transição, caso o seu vídeo de transição tenha áudios, caso tenha uma transição em áudio, você pode colocar aqui apenas monitorar, porque daí vai sair para ti no seu headset, monitorar e enviar, e vai enviar também pro Windows, caso ele vai enviar pro Windows e também vai enviar pro OBS para caso esteja transmitindo ao vivo, ele vai repetir, vai ficar dobrado. Então a gente vai colocar aqui em apenas monitorar, porque geralmente eu tô com Windows com o som do Windows ativado, então vamos deixar apenas monitorar o áudio, né? Estilo de esmaecimento de áudio, isso aqui eu sempre esqueço, eu sempre coloco transição suave, porque vai fazer uma transição suave, caso o áudio do vídeo seja maior que a transição, ou caso o áudio da transição não seja muito certinho, assim no final e no início, daí a transição suave vai fazer essa transição suave, vai aumentar e vai deixar o volume um pouquinho do 0 a 100, né? E aqui no vídeo que realmente importa. Aqui no vídeo, eu vou aqui na parte de vídeos, eu tenho aqui umas transições que eu já preparei de amostragem para vocês, e o que a gente precisa nessas transições. Você pode colocar qualquer vídeo aqui. Se eu quiser, eu posso colocar aqui o vídeo do, sei lá, esse vídeo aqui do Crash, que eu tenho um videozinho do Crash que eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar esse videozinho do Crash aqui, e toda vez que eu fizer a transição de vídeo, o OBS vai ativar esse vídeo do Crash. Aqui, ó, pronto. Daí ele começou a ativar o vídeo do Crash. Isso aqui é um trailer do Crash. Então, obviamente que eu não quero deixar um vídeo tão grande desse tipo aqui pra mim. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai remover isso aqui. Vamos remover aqui o trailer do Crash. E a gente vai fazer uma transição personalizada, realmente uma transição. E as transições vocês podem encontrar em vários sites. E vocês podem encontrar no YouTube também, se vocês quiserem. Vocês conseguem encontrar as transições aí pra vocês no YouTube. Eu separei duas aqui, essa daqui é uma que eu personalizei, que eu mesmo fiz, e essa aqui são duas transições que são iguais, aliás, mas que eu peguei no YouTube. O que vocês precisam entender? A transição, tudo que tiver em alfa é quando a imagem ela for transparente, a imagem do vídeo for transparente, vai continuar mostrando o seu vídeo, né? Vou botar aqui essa aqui, transição green, que é a que tem o fundo verde. Se botar uma transição com fundo verde, o fundo verde não vai sair, o fundo verde vai continuar. Vamos colocar aqui a hora de transição verde aqui, para vocês verem a transição realmente acontecendo. Vamos dar OK, vamos ativá-la aqui, ó. Tá vendo que apareceu o verde ali? O verde ele não saiu da transição, então ele ainda está presente. Então por isso que você precisa de um vídeo que esteja em alfa, né? Que esteja com um fundo transparente para poder mostrar para vocês, que é o que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Propriedades, a gente vai aqui em transição, esse aqui ele tem um fundo transparente, e agora quando a gente ativar isso, o fundo verde ele vai sumir, ó. Ó, vocês estão vendo que tá dando a transição tá acontecendo. Peraí, deixa eu... É que às vezes ela trava um pouquinho porque ela demora um pouquinho pra resetar. Ó, viu? A transição aconteceu. Só que vocês estão percebendo que a minha imagem ela tá trocando antes da transição ficar certinha, né? Porque, em teoria, a transição ela teria que trocar, né? A imagem teria que trocar quando a transição estivesse no meio ali, ó, no meio. Então é aí que eu falo a questão lá do propriedades, lá do tempo lá, do tempo em milissegundos ou do quadro. Como é que tu faz para ver isso? Tu vai ter que abrir esse vídeo. Vamos aqui abrir esse vídeo aqui, e aqui nesse vídeo agora a gente vai identificar mais ou menos, a gente vai tentar pausar mais ou menos o vídeo quando ele estiver aqui com a tela completamente coberta. Daí ele vai fazer essa transição e ninguém vai perceber que a tela foi coberta. Então aqui a gente tá mais ou menos com um tempo de aqui, né? Só que vocês estão percebendo que o vídeo ele só tem 1 segundo. Então se a gente botar 1 segundo aqui, provavelmente pode ser que dê problema. Ó, vamos dizer aqui, vou colocar 1 segundo aqui. Ó, trocou. Vocês viram que, por mais que quase ficou certinho ainda no final ali, ele demora um pouquinho pra trocar? Olha lá, trocou agora e daí ficou meio estranho, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir em propriedades, a gente pode diminuir esses milissegundos. Vamos colocar aqui milissegundos para 700, que eu acho que vai dar certinho. Ó, agora a gente vai trocar, vocês vão perceber que não vai mostrar essa parte, esse corte, né? Nas cenas. Ele vai mostrar e vai preencher toda a tela, ele vai preencher a tela e daí vai trocar para outra cena, ó. Inclusive, acho que ficou ainda um pouquinho mais lento. Acho que talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho aqui. Acho que talvez para 600 aqui é o canal para ficar perfeito. Ó, trocou. Tá, não funcionou porque eu ativei muito rápido essas transições. E aí vocês podem ver que ficou uma transição personalizada, uma transição meio que única do seu canal, com a transição Stinger. Então quando você for pegar uma transição do YouTube ou for criar uma nova transição para você mesmo, você tem que ter na cabeça que a sua transição, em algum ponto da transição, ela tem que cobrir a tela inteira para que o OBS, por trás dos panos, faça a troca dessas cenas para poder ficar com esse efeito assim de, ó,
eu troquei aqui a cena, ele trocou a cena e ninguém viu trocar a cena, apesar de estar trocando pelos panos, ele trocou a cena. Aqui a gente pode ver um exemplo aqui pra vocês de uma personalidade que eu mesmo criei pro meu canal há um tempo atrás, que tá bem bagunçada assim, mas é uma que vocês podem ter uma ideia. Aqui a gente vai ativar aqui, ó. Isso aqui no caso são as portas de Resident Evil, né? No caso são uma que eu fiz há muito tempo atrás quando eu usava ainda essa transição, que quando eu troco a transição, as portas de Resident Evil fecham, né, que da mansão de Resident Evil fecha e abre de novo. E, inclusive vocês conseguem ver o som também, ó. Olha lá, ó. Né? Vocês podem ver, claro, tem esses bugzinhos que deu ali, mas isso é porque quando eu fui renderizar, eu renderizei tudo errado. Então, é só pra vocês terem uma ideia realmente. Ó, vou trocar de novo. Daí a porta fechou e abriu. Então é uma transição meio que única do seu canal, essa transição Stinger. Então eu recomendo muito que vocês consigam aí, que vocês tentem dar uma analisada, aliás, para ver se vocês não conseguiriam fazer essas transições Stinger. E como é que eu faço para você fazer um vídeo em alpha, com uma transparência, né, com um vídeo com fundo transparente? Para isso você vai precisar de um programa um pouquinho mais profissional de edição, como por exemplo um After Effects. O After Effects ele exporta os vídeos, ele renderiza os vídeos de alguns formatos que permitem o fundo transparente, que é o caso desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui que eu fiz foi com o fundo foi com o After Effects que eu fiz ele com o fundo transparente. Então é bem legal isso. E lembrando que tem que fazer uma transição onde em alguma hora, em algum momento, a transição ela cubra toda a tela e depois reduza de novo para mostrar a outra transição para ficar bem legal. Não adianta só jogar aqui o Stinger para poder fazer essa transição, porque senão não vai ficar legal. O bagulho vai ficar meio estranho, vai ficar meio bugado e daí você tem que pegar e cobrir toda a tela para o OBS nos fundos, por trás dos panos, fazer essa troca e ninguém ver e ficar bem legal, bem interessante. Então fica a dica para vocês aí, procurem no YouTube aí vídeos em alpha, transições em alpha, procura alpha, como é que se digita alpha? A-L-P-H-A. Eu vou botar na tela para vocês, daí vocês poderem procurar aí os alphas, os vídeos em alpha, transição alpha, para vocês baixarem e usarem nas lives de vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes como criar um personalizado, porque isso aqui não é a proposta do OBS, né? Isso aí vocês vão ter que se vira nos 30, meu galo. Então, beleza. Outra coisa que a gente tem que entrar em detalhes aqui na parte de transições. Cada transição, vamos por exemplo aqui, enquanto eu selecionar aqui a transição, toda vez que eu fazer a transição, toda vez que eu trocar a cena, ela vai fazer a mesma transição, correto? Correto? Concorda comigo? Olha lá, mesmo sempre a mesma transição, obviamente. Pô, mas tem vezes que eu quero usar, sei lá, quando eu trocar da cena 1 pra cena 2, eu quero fazer essa transição exata que a gente fez agora. Mas quando eu trocar da cena 2 pra cena 1, eu quero fazer outra transição. Como é que a gente faz pra fazer isso? O primeiro método que a gente tem é o modo estúdio. O modo estúdio ele ajuda muito, porque aqui no modo estúdio, a gente tem aqui no meio, aqui, ó, as transições. E aqui a gente pode colocar mais transições rápidas. Você pode perceber que tem duas transições aqui, ó, que é a cortar e esmaecer. Eu vou tirar essa, remover aqui desse cortar, eu vou tirar essa aqui e vou colocar a Stinger aqui, ó. Vou colocar a Stinger, que é essa aqui, e aí vocês viram que ele fez a transição. Só que agora eu vou adicionar mais uma Stinger, que vai ser a Stinger 2, que vai ser aquela que a gente tem o fundinho azulzinho aqui, bonitinho, que nem a gente fez, que a gente sabe que o tempo é 700 milissegundos. Pronto, colocamos ele aqui, e agora eu vou adicionar aqui nas rápidas Stinger 2. Pronto, agora através desse modo estúdio a gente consegue fazer essa transição de forma orgânica, né? Aqui, ó, da cena 2 da cena 1 para cena 2. Vamos selecionar a cena 2 aqui primeiro, e vamos aqui no Stinger, e vamos ativar o Stinger 2, o Stinger 1, aliás, para poder trocar com a que a gente quer. Agora a gente vai voltar para a cena 1, que já está selecionada, e vamos com o Stinger 2. Daí ele vai trocar junto com a outra transição. Então isso é bem prático, o modo estúdio serve bastante para fazer essa questão de transição. Aqui, se tu clicar aqui, ele vai selecionar a transição que o último foi selecionada, ele vai selecionar a última transição que foi selecionada. Então se tu tiver aqui, ó, se tu fizer aqui a transição 1 e clicar depois em transição normal, ele vai fazer a transição 1 de novo. Ele sempre vai refazer a transição, a última transição que você usou. Outra forma de fazer isso é definindo uma transição específica para cada cena. Então a gente vai ver aqui, ó, se a gente for aqui na opção no botão direito aqui nas cenas, a gente tem aqui, ó, substituição de transição. Aqui a gente vai selecionar uma cena específica só para essa cena. Quando eu entrar nessa cena, o que vai acontecer é essa transição aqui e não essa daqui, porque a gente está sobrepondo a transição. Então aqui, como eu falei, da cena 2 para a cena 1, eu quero fazer a transição azul, que é essa aqui. A gente vai poder selecionar aqui, vamos botar um tempo aqui de 600, que é o que a gente sabe que funciona. Então, Stinger 2 com 600 milissegundos quando a gente for para a cena 2. Quando
Quando a gente for pra cena 1, aliás, desculpa. Na cena 2, a gente vai botar o filtro, a substituição de transição, e vamos botar o Stinger 1, que é o Stinger que tem ali a porta. Então aqui na porta a gente sabe que é 500 milissegundos, vamos botar o Stinger 1. Agora ele substituiu, toda vez que eu for pra cena 1, ele vai fazer a cena de transição Stinger 2, e toda vez que eu for pra cena 2, independente de onde que eu estiver vindo, ele vai fazer a cena de transição Stinger 1. Então vamos lá, cena 1, vocês vão ver que ele fez azul, sem eu mexer em nada, não mexi em nada. Quando eu for pra cena 2, ele faz a segunda transição. Então isso é uma coisa bem legal que vocês podem aí tentar fazer. Ó, vamos de novo aqui, a gente tá na webcam recorte, e agora a gente vai selecionar a cena 1. Na cena 1, a gente sabe que vai acontecer a transição azul. Vamos lá. Olha lá, aconteceu a transição azul sem eu mexer nada, não mexi em nada. Agora a gente vai voltar pra webcam recorte, vamos esperar acabar a transição, e agora a gente vai pra cena 2, que vai acontecer a transição da porta. Então isso fica muito interessante para vocês definirem vários estilos, várias transições. Se vocês quiserem personalizar a live de vocês da maneira que vocês quiserem, vocês podem, coloca uma transição para cada cena e seja feliz. Lembrando que a transição que você bota aqui na cena, aqui na substituição de transição, vai ser a transição que você está entrando e não quando você está saindo. Lembrando disso, sempre lembrando disso. Porque dependendo aqui, a gente vamos botar uma outra transição, substituição de transição, botar esmaecer. Toda vez que eu entrar na webcam recorte, vai esmaecer. Mas quando eu sair da webcam recorte, ele vai fazer a transição da cena que eu estou entrando. Então fiquem com isso na cabeça, que isso aqui é uma coisa bem interessante das transições. E temos mais um detalhe ainda, questão de transição. Podemos, se a gente quiser, definir as transições de maneira automática. Como assim de maneira automática? Vamos supor que você está jogando um jogo chamado League of Legends, que é muito jogado aí pelo pessoal, né? O pessoal do League of Legends que faz live talvez já conheça esse plugin aqui, que já vem adicionado no OBS, né? Que é o alternador automático de cena, que é aqui nas ferramentas, ó. Ferramentas, alternador automático de cena. E aqui a gente pode definir um programinha aqui em cima a gente pode ver aqui, ó. A gente pode selecionar um desses programas aqui, que quando ele estiver em tela cheia, o OBS vai detectar e vai mudar uma cena para aquela cena lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um jogo para vocês entenderem do que eu tô falando. Pronto, eu tô com o Resident Evil 2 aqui aberto, que eu já abri, que é o meu joguinho, né? E vamos aqui ir no alternador automático de cena. A gente vai definir aqui que toda vez que o Resident Evil 2 entrar em cena, a gente vai mudar para cena 1, que é a cena que o Resident Evil 2 está aparecendo. E para isso a gente vai fazer o seguinte, aqui vamos dizer que essa aqui é a minha cena de conversa com o pessoal da minha live. E aqui na cena 1, a gente vai colocar aqui o nosso querido Resident Evil 2 aqui, captura de jogo. Vamos adicionar o Resident Evil 2 aqui para vocês poderem observar essa mudança aqui, ó. Botamos aqui o Resident Evil 2, deixa eu esticar aqui ele aqui, não liguem muito pra qualidade, que esse é só um teste mesmo pra vocês verem acontecendo. E aqui, ó, beleza, a gente tá aqui na nossa OBS, vamos de novo aqui na ferramenta de alternador automático. Aqui, ó, cena 2, Resident Evil 2, aqui a gente vai selecionar a janela, que quando estiver ativa, quando a gente voltar a ser ativa, a gente vai trocar, a gente vai alternar a cena. Então Resident Evil 2, que é o que a gente quer, e a cena 1, que é a que a gente quer. Fazendo isso, a gente dá Enter, e daí vocês vão perceber que aqui dentro já está selecionada. Quando nenhuma janela corresponder, ele te pergunta o que vai fazer. Quando nenhuma janela corresponder, não alternar. Eu simplesmente não quero alternar para lugar nenhum. Caso você queira alternar para, vamos dizer que tu mudou para uma janela, vamos dizer que tu mudou pro Chrome, pro Google Chrome e não quer mostrar o Chrome na tua tela. Então você pode botar aqui para cena 2, né? Então aqui fica a dica para vocês. Checar o título da janela ativa a cada 10 milissegundos. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que o OBS ele vai ficar refazendo esse script, vai ficar jogando esse script, tentando identificar qual é a cena que está ativa a cada 10 milissegundos. Eu sempre recomendo que vocês deixem aqui o padrão 10 milissegundos do OBS, porque daí de 10 em 10 segundos ele vai buscar, ó, a janela ativa do Windows aqui do LED é essa aqui, é o OBS, então não precisa trocar de cena. Daí daqui a 10 segundos ele vai de novo. Ó, agora a cena ativa é o Resident Evil 2. Ah, então tá. Então Resident Evil 2 a gente definiu aqui que é a cena 1 que vai ser trocada. Então ele vai lá e vai trocar automaticamente pra cena 1. Então é bom deixar sempre com uma alta taxa, assim, de segundos, 10 segundos, pra não ter muito problema a questão de desempenho, né? Porque se tu botar mil milissegundos aqui, a cada segundo ele vai gerar esse script. A cada segundo ele vai fazer essa checagem. Isso aí pode dar um problema chatinho aí pra vocês. E aqui a gente vai iniciar, pra gente ligar o alternador de cenas automático para poder começar a funcionar, né? Porque, claro, se a gente clicar aqui, não tá funcionando. Aí mesmo que a gente feche aqui, ó, a gente vai selecionar aqui, não tá funcionando, porque a gente não ativou, a gente não ligou ele. Então a gente vai em ferramentas, alternador automático e vamos iniciar. Ele está ligado. Então agora, quando mudar para a cena do Resident Evil 2, é para ele mudar para a cena número 1. Vamos lá. Ó, agora ele vai demorar um pouquinho, porque tem aqueles 10 segundos, e aí mudou, sem eu falar nada, sem eu fazer nada. Deixa eu mostrar de novo pra vocês, vai que o pessoal não acredita. Ah, vai que o Dead clicou lá no atalho lá do teclado dele, né? Ó, vamos lá. Ó,
Eu vou clicar aqui no Resident Evil 2 e vou levantar as mãos. Ó. Daqui a 10 segundos, ele vai fazer aquele script de novo daqui a 10 segundos. E mudou, viu? Claro, demorou um pouquinho por causa que quando eu cliquei no Resident Evil 2, provavelmente ele já tinha rodado o script antes. Daí ele teve que esperar 10 segundos pra rodar de novo. Mas eu acho que não tem muito problema nisso, eu acho que isso aí é 10 segundos eu acho que tá de bom tamanho, até o próprio OBS já recomenda que coloque 10 segundos pra não ter muitos problemas. Então é um negócio muito legal que tem, vamos dizer lá que tu tá jogando o League of Legends, que nem eu falei mais cedo, o League of Legends é um jogo que muita gente usa esse sistema aqui, pra quando o jogo ele abre, ele vai abrir uma janela específica do jogo, né, e daí ele vai trocar, o OBS vai fazer a troca das cenas pra cena específica que tu quiser. Então aí fica muito legal, é muito legal esse sistema aqui do OBS de trocar as cenas, então fica a dica pra vocês. Esse foi o videozinho de cenas, ficou grande, mas aí é um videozinho que é bem didático e explica bastante coisa aí sobre a questão de cenas pra vocês. Então é isso, valeu, e a gente se vê no próximo videozinho de guia de OBS.